E aí galera, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula sobre morfologia vegetal. A raiz ela é muito importante para o vegetal porque é a partir dela que nós vamos ter a fixação e também a entrada da água para chegar dos vasos condutores até as folhagens, tá? Então aqui nós vamos estudar algumas classificações das raízes. As raízes podem ser subdivididas em duas categorias. A raiz pode ser fasciculata ou cabeleira, característica de monocotiledôneos, ou axial ou pivotante, características de dicotiledôneos. Você verifica que a diferença se dá. Na fasciculata cabeleira, você não consegue identificar onde existe uma raiz principal. Já na raiz axial pivotante, você consegue ver claramente que existe uma raiz principal e outras raízes que são secundárias ou auxiliares. Aqui nós temos o primeiro exemplo de raiz, que é a raiz grampiforme. Essa raiz ela tem a capacidade de se prender em determinados pontos, em determinadas estruturas. Aqui está o exemplo dela de maneira lateral, você consegue verificar, olha só, as raízes saindo da estrutura do caule. Tá? Aqui nós temos a raiz estranguladora, ela tem essa característica de ser projetada na área externa, e também conseguir enrolar sobre um outro vegetal. Isso daqui é característica de área de competição. Tá? Então, você tem uma árvore crescendo ao lado da outra e a raiz é projetada para poder quebrar a camada mais externa do suber, que é a camada lá de proteção, e você vai ter a destruição do floema daquela árvore, no caso dessa daqui. Aqui nós temos a raiz tuberosa. A raiz tuberosa, a característica dela é armazenar nutrientes. Tá? Aqui como exemplo nós temos a macaxeira. Tá? Então essa região esbranquiçada todinha é reserva de nutrientes que chegou até ela e ficou reservada ali, ok? Outro exemplo de raiz tuberosa muito comum, muito apreciado por todos, é a cenoura. Você verifica que isso daqui é uma raiz, você consegue até verificar alguns pelos laterais, ou seja, algumas raízes secundárias aqui. Aqui nós vamos ter uma raiz tabular, recebe esse nome porque o vegetal é de grande porte, e assemelha-se a algumas tábuas, que vão, no caso, dar um suporte a esse vegetal, já que ele é muito grande, tá bom? Então parecem literalmente tábuas ali segurando esse vegetal. Aqui nós temos uma raiz que o Enem ele gosta muito, que é a raiz escora, porque é uma raiz característica de mangue, lembrando que no Maranhão nós temos mangue. E aqui você verifica que a raiz ela consegue penetrar nesta lama, lembrando que esta lama aqui ela não tem oxigênio, é um ambiente com ausência de oxigênio. Ela precisa ter este tipo de adequação, que no caso nós chamamos de raiz respiratória ou pneumatóforos. Pneumonia tem a ver com ar, e aqui nós verificamos que os pneumatóforos são as projeções, as pontinhas das raízes que ficam aqui saindo dessa região. Para quê? Para que esse vegetal ele possa ter acesso ao oxigênio, ok? Aqui nós vamos ter a raiz aquática, então ela fica totalmente submersa, sem problema nenhum em relação à absorção de água. Vegetais que ficam na beira do rio, geralmente eles têm esse tipo de raiz. Tá? A quantidade de raízes secundárias é bem grande para poder otimizar a absorção desta água. Aqui tem uma questão bem interessante. Nós falamos sobre as batatas. Nós temos dois tipos de batatas aqui, a batata doce e a batata inglesa. Gente, a batata doce ela é uma raiz, a gente chama a batata doce de raiz tuberosa, igual a macaxeira, igual a cenoura, como nós acabamos de ver. Aqui ao lado nós vamos ter um caule. Este caule ele tem uma denominação, nós chamamos de tubérculo, tá bom? Então olha só, aqui a batata doce é uma raiz tuberosa, enquanto que a batata inglesa ela é um tubérculo.